O que você achou desse desabafo do Renato, que eu achei exagerado, todo mundo aqui achou, só que você não estava no nosso primeiro? Eu achei que houve realmente, ele não teve a mesma visão que eu tive, não. Pelo contrário, o campeonato parou, coisa que eu não gostei, eu não pararia. Não que não fosse solidário ao que está acontecendo no Sul. Sinceramente, pô, muita pena, né? Muito triste. Poderia acontecer em qualquer lugar, como o Renato citou aí. Infelizmente foi no Rio Grande do Sul, mas é o tipo da catástrofe natural que a gente não quer que aconteça em lugar nenhum. Mas o campeonato parou porque a maioria apoiou que parasse. E os que não apoiaram, por exemplo, que eu sei, São Paulo e Palmeiras, eles ajudaram diretamente com doações, com uma série de atitudes. Então, eu acho que houve uma solidariedade, sim, grande, mas eu gostaria que tivesse continuado o campeonato com parte da renda sendo destinada toda para resolver o problema lá. E aí você ajeitaria só os jogos do Internacional, do Grêmio e do Juventude. Não achei isso, não concordo. Acho que realmente houve uma solidariedade até maior do que eu imaginava. Achei que o campeonato não iria parar. E, aliás, de novo, eu não pararia o campeonato. Acho que foi um... Eu acho que ele saiu, Flávio, de cabeça quente, porque se eu duvido que o Grêmio ganhe, ele ia falar o que ele falou. Porque o Grêmio ganhou de 3-0, não foi, Bruno? No Strong, né? Foi 4-0. 4-0 não teve uma coletividade desse. É isso que eu falo. No 4-0, sente e fala. E eu acho que faltou também, até no primeiro programa não deu tempo de falar, acho que faltou ele ser um pouco mais específico do que ele... Que aí eu vi, eu não tinha reparado que ele elogia o Botafogo. Ele ser específico. O que ele acha que não fizeram, que podiam ter feito, assim? Tal clube nós pedimos para ter uma mudança num jogo aqui, não quiseram. Então, como a gente aqui, a gente dá voz, né? E aí é bom que a gente vê que a gente tem uma audiência em todo o Brasil. Eu quero aproveitar aqui e agradecer ao Edu, né? Edu Andriotti. Ele é da Rádio Grenal, tá? Que tem lá uma baita audiência lá no Sul. Conheço o César Fabres também, que trabalha com ele. E não conhecia ele, mas ele deve ter arrumado o meu telefone e me mandou aqui. Tiago, eu sou o Edu Andriotti da Rádio Grenal. Quero falar sobre essa situação do Renato para deixar bem claro. Então é legal isso, que foi o que o Bruno estava falando agora. Para ele ser específico. De acordo com o Edu Andriotti, que é setorista lá no Grêmio, lá da Rádio Grenal, o Renato, ele está questionando na questão desportiva. Aí eu pergunto para ele, tá bom, mas me dá a reclamação, eu preciso saber o que é. E aí ele diz, questões de campo. Aí eu e aí ele fala, calendário, inversão de mando. Essas coisas, não de ajudarem na parte do povo gaúcho, que isso realmente todos estão ajudando muito. Só na parte desportiva mesmo. Então aí, eu não sei, eu não vou ser mentiroso e passo para vocês. Os clubes recusaram fazer inversão de mando porque havia, né, até na reunião da CBF, foi conversado sobre isso. Se poderiam inverter mando. O que isso quer dizer? Os jogos que Grêmio, Internacional e Internacional fossem jogar em casa agora, vão para o segundo turno. E aí os clubes que enfrentam Internacional e Grêmio jogam agora em casa para depois poderem jogar fora de casa contra o Grêmio e Inter. Já não sei, mas se for isso, eu concordo com o Renato. Eu também concordo. Se os clubes não estão fazendo inversão de mando de campo, aí é sacanagem. Não é que você, Bruno, vai jogar 2 jogos em casa. Inverte depois do segundo turno. E aí tem um problema, não sei se ele pode até dizer que mas é isso que eu vou perguntar para ele. Estava tendo, inclusive, uma discussão entre Grêmio e Inter, né? Porque agora eu não me lembro qual que é mandante no primeiro turno. Acho que foi o Inter que não quis ceder de jogar no Beira-Rio. Que aí eles estavam tentando combinar de fazer os dois em campo neutro, porque no segundo turno talvez já possa jogar lá no seu estádio. Estavam pensando em fazer esse jogo lá, Fortaleza, no Rio, não sei. Tentar ou fazer os dois de campo neutro. Que nem, se no segundo turno o mandante, que eu não lembro qual dos dois no segundo turno, já tiver o seu estádio, não jogar lá, porque não jogou o primeiro, né? Fazer os dois Xuxa clássicos. também E acertou, sim? Não, e parece que eles não estavam se acertando nisso. Se eles não estão acertando entre eles, caramba, aí é complicado. Tava um impasse entre os dois ali, porque quem vai ser mandante no segundo turno não estava topando isso. Não, isso aí foi o seguinte, o Inter não aceitou no segundo turno não jogar no Beira-Rio. Aí é uma sacanagem também, né? Mas aí... Se nem o Inter tá fazendo a parte dele... Exatamente. Que é tão vítima quanto o Grêmio. Quer dizer, se nem o cara que precisa do apoio nesse momento te ajuda, aí você não pode culpar os outros também não te ajudarem. Né? Se você não... Quem tá vivendo o mesmo drama não ajuda. Imagina 2 jogos, um no Maracanã. Aqui em São Paulo, tenho certeza que lotaria qualquer estádio. Maracanã, não sei. Aqui em São Paulo, certeza absoluta.
Mas lotava fácil. Ué, teve uma final do Copa São Paulo. Ficou gente de fora, Foi. com o Inter e Grêmio. Pacaembu. Imagina isso com os times principais. Então, Aí é se sacanagem. eles não estão se ajudando nem entre eles, aí fica difícil, né? Ó, se fala lá no Rio Grande do Sul, ele me mandou aqui, que só o Botafogo aceitou a inversão de mando de campo. Aí é sacanagem dos clubes. Então, aí é sacanagem. Aí o Renato Foi tem isso. razão e a gente tem que se redimir. É porque a gente não sabe. Peraí, mas quando o Renato coloca aquilo ali, do jeito que ele fala, muito abertamente. ele não fala o que é. Ele fala de forma Se ele fala se é subjetiva. sobre isso aí, eu concordo plenamente com o Renato. E aí não precisaria parar o campeonato. Que é a história que o que me deixou, eu não pararia o campeonato. Não pode parar o campeonato assim. E isso é complicado. Se faz essa inversão, e a CBF poderia ter feito isso, você não precisa parar o É campeonato. que a CBF precisa Os jogos seguiam normalmente. aval dos clubes, né? E os clubes deram a Os volta. clubes aí não- Parece que o Botafogo, os dois vão ser em campo neutro. Parece. Serão dois em campos neutros, só o Botafogo. Ou seja, se os clubes... E aí a gente vai pedir para nossa produção apurar, vou falar pro Kaique, pro PH, para tentarem ver isso, até falando com os clubes. Eu próprio posso tentar falar com o presidente do Grêmio, que eu tenho contato, do Guerra. Cara, se não aceitaram inversão de mando de campo, aí é uma palhaçada. Aí, cara, aí é o que eu falo, o ser humano, aí a sociedade tem que se lascar mesmo. Porque se os clubes sabem que o Grêmio e o Inter não podem usar o estádio agora, não aceitaram jogar primeiro na casa deles, para depois jogar contra esses clubes na casa deles, né, do Grêmio, do Internacional, Você vê, aí você é vê, muita tipo, ó, sacanagem. Eu tava vendo agora, antes de vir pra cá, pro programa, o Beira-Rio volta primeiro. Deram mais tempo, mas já tá quase tudo pronto para poder ter jogo. O centro de treinamento que tá arrebentado. O Grêmio, o estádio tá arrebentado, não pode, e o centro de treinamento já tá quase pronto para poder voltar. Sim. Uma coisa assim bem inversa. E aí, isso. E aí tem uma rivalidade, mas acho que nesse momento tinha que ficar de lado. Se for acontecer isso, tipo, o CT de um tá pronto antes, o outro treine lá. Pô. Tem uma rivalidade enorme, mas agora é Vai um entrar tudo momento bem, mas que pro isso tem que ficar de lado. Mas pro jogo que vale 3 pontos, tem que ser neutro mesmo. Se o Inter não puder topar, usar. é sacanagem. Pô. Não, parece que já não topou. O Inter não vai topar. Parece que o primeiro jogo vai ser no Couto Pereira, que é onde a torcida do Grêmio, por sinal, tá fazendo um show, né? Estão lotando o Couto Pereira lá em Curitiba, o estádio do Curitiba, e o Internacional vai querer jogar no Beira-Rio. Ou seja, aí, ó, o Internacional tá de sacanagem, tem que ser bem sincero. Se o Inter realmente não abriu mão de jogar 2 jogos em campo neutro, pelo Grêmio não poder usar a Arena do Grêmio agora, é uma palhaçada do Internacional. Porque num momento como esse, você tem que abrir mão da rivalidade, pô. Você tem que abrir mão. É a maior rivalidade do Brasil, na minha opinião. É Inter e Grêmio. E aí, você, numa tragédia como essa, onde esses clubes do Sul todos disseram que o principal era ajudar o povo, não era rivalidade dentro de campo, vem uma hipocrisia como essa do Internacional, aí o Inter tem que ser muito criticado, e eu vou ser o primeiro. Que palhaçada Internacional. Não precisava disso para sua história gigante. Uma palhaçada como essa, do Grêmio não poder usar seu estádio no primeiro turno e o Inter não aceitar jogar 2 jogos em campo neutro, querer jogar o jogo dele no Beira-Rio. Palhaçada, se o recado for pro Barcelos aí, que é o presidente, pra diretor de futebol, que seja, é ridículo. Falar tanto na tragédia, tanto que o ideal era ajudar só o povo do Sul e agora fazer um papelão como esse, né, Bruno Prado? Eles têm que... Se essa questão, se realmente o Inter não abriu mão, tá errado, né? Tem que ter um acordo, é uma rivalidade. Não abriu mão, não abriu mão. Então, é uma palhaçada. Tem que ter vergonha internacional. Tem que ter um acordo, solidariedade um com o outro também, né? E até nessa questão que o Vampeta falou, se um CT tá pronto antes, treina os dois lá. O meu estádio já pode receber torcedores, se eu ainda não, joga aqui. Joga, se mantém na cidade. É uma rivalidade enorme, mas é um momento que isso tem que ficar acima de qualquer coisa. Né? É outra característica do brasileiro. Ele é imensamente solidário com ele mesmo. É muito a cara do brasileiro. É solidário com ele mesmo. E a rivalidade do futebol não pode estar acima de uma tragédia. De jeito nenhum. Isso não existe. Isso é uma bobagem. Isso é uma coisa... Chega a ser até provinciano uma atitude dessa. E olha que estamos falando de um estado que... Nossa, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes do Brasil. Mas a atitude é provinciana.
Não tem sentido isso, não tem? Pô, estamos numa tragédia, estamos todo mundo junto, estamos no mesmo barco. Uma infelicidade, um problema da natureza, uma coisa terrível. Pessoas morrendo, né? Não, e vai de encontro com todo o discurso, né, Flávio? Gremistas, Colorado, todos estão morrendo. Tanto o Inter quanto o Grêmio falaram o tempo todo. Não, Claro. vamos ficar com o nosso povo. Não, agora o importante não é o futebol. Claro. Vamos unir as duas torcidas. E agora a diretoria faz uma palhaçada como essa? Não tem sentido, não tem sentido. É a solidariedade só quando é a meu favor. É triste, é muito triste isso. Realmente é muito triste. É inacreditável essa situação do Internacional não ter aceitado. Eu acho que a gente tem que criticar. Agora,